Oi, turmas, como estão? Bom, como vocês sabem, durante esse período de todo o mês de abril, nós não teremos aulas presenciais, pelo fato de que o nosso governador decidiu continuar com esse decreto em relação à pandemia. Então, assim, nós em aula, nós estávamos trabalhando a parte de capitalismo, como é que surgiu o capitalismo, né? Depois na parte de aulas que eu mandei aquele trabalhinho para vocês responderam aquelas questões em relação ao vídeo A História das Coisas, no qual aquele vídeo nos faz pararmos e analisarmos toda a parte de consumismo, tudo que acontece em relação às indústrias, e vocês responderam aquelas questões no qual elas são questões pessoais de vocês. E pedi uma pesquisa no qual vocês pesquisassem o que é o capitalismo, o que é o socialismo e o que foi a Guerra Fria. Como vocês fizeram essa pesquisa, se foi de maneira escrita no caderno ou se foi impressa, isso aí não tem problema. O que eu quero que vocês entendam é o que eu posso conceituar como capitalismo, como eu já havia mencionado com vocês que o capitalismo, o que é? Em relação a dinheiro, o capital. Então, para o capitalismo, quem tem o poder são as grandes indústrias. Para o socialismo, o próprio nome está falando, lado social. Então, para eles, todas as pessoas são iguais, não tem distinção de classe como tem o capitalismo. Mas quem tem o poder é o Estado. E quando nós falamos em Guerra Fria, o conceito de Guerra Fria que vocês têm que ter na pesquisa de vocês, que a Guerra Fria o que foi? Foi uma disputa que aconteceu entre a União Soviética, que na época, né, que até hoje nós falamos socialista, e os Estados Unidos capitalista, no qual eles tiveram disputas em relação a conceitos. Esse nome Guerra Fria teve esse nome por quê? Porque não foi guerras que ocorreram entre pessoas, embate entre as pessoas e mortes por causa disso. Eram disputas em relação a potências econômicas, por isso esse nome. Então, quando terminou a Guerra Fria, aconteceu um ápice que foi o quê? A nossa globalização. A globalização, o próprio nome está dizendo, globalização, global, todo o nosso território em relação ao nosso planeta Terra. Então, a partir de agora, nessa nossa videoaula, eu vou explicar para vocês o conceito de globalização, porque vai ser esse conteúdo que nós vamos vir a trabalhar nesse momento e posterior aos nossos exercícios, que serão uma análise desde aquele primeiro momento do surgimento do capitalismo, com as pesquisas de vocês e com esse nosso conteúdo agora. Então preste atenção para que depois vocês vão perguntar aquilo que sentirem dúvida. Então aqui, quando eu me refiro à globalização, vocês devem lembrar que em algumas turmas que eu entrei mais que as outras, eu comentei o quê? Quando nós nos referimos a um refrigerante, qual que é o refrigerante que vem na cabeça da gente, a marca? É a Coca-Cola. Só que nós sabemos que é um refrigerante, que nós temos várias outras marcas. Nós temos Sprite, nós temos Guaraná, nós temos Antártica, nós temos entre outros. Mas a marca que sempre está na mídia, qual que é? Coca-Cola. Quando nós nos referimos ao achocolatado para colocar no leite, nós falamos, vou comprar o Nescau, mas nós sabemos que tem Toddy, que tem Nesquik, que tem entre outros. Quando nós falamos do amido de milho, o nome correto é amido de milho, mas nós colocamos o nome de quê? Maisena. Por quê? Porque está sempre na mídia. Então a globalização, ela se faz presente nessas grandes marcas aqui, Como eu falei para vocês, nós temos a Coca-Cola, aqui nós temos a Gillette, nós temos a Disney, nós temos a Pepsi, nós temos o McDonald's, nós temos várias entre outras marcas que se fazem presente no nosso dia a dia. Então nós participando desse processo aqui, nós vamos ter o quê? Uma mundialização do capitalismo e das suas transnacionais. Então o que isso significa? Que o que gira aqui em volta é o que? O capitalismo, o dinheiro. Porque essas indústrias, elas só vão conseguir
ter o seu ápice, ou seja, chegar lá no topo. Por quê? Porque nós vamos e nós compramos. E automaticamente, nós comprando, nós pagando por esse produto, automaticamente essas empresas elas vão ter um capitalismo em elevação. Então aqui, aqui nós temos um exemplo das indústrias, porque nós temos que ter em mente que anteriormente, né, antes de surgir o capitalismo, vocês devem lembrar comigo que nós não pagávamos por aquele produto. O que acontecia? Lembra que eu falei várias vezes sobre o escambo. O que era o escambo? A troca que existia de produtos. Então, o que acontece? Eu produzia o arroz, o meu vizinho produzia o feijão. Então, para que ambos ficássemos com dois produtos, o que acontecia? Eu ia e trocava o meu arroz por feijão e ele trocava o feijão dele pelo arroz que eu tinha produzido. Mas tudo isso começou a gerar problemas e eles começaram a se dar conta que os produtos eles não valem a mesma coisa. Então eles resolveram inventar a moeda e aí o que aconteceu? Surgiu o capitalismo. Por quê? Porque com a invenção da moeda, eles colocavam o preço que eles achavam justo por aquele produto. E hoje, se nós pararmos e analisarmos, o que está acontecendo? 1 quilo de arroz não vale o mesmo que 1 quilo de feijão. A quantidade sim é a mesma. Mas se a gente vai no mercado, 1 quilo de feijão está valendo em média R$5. E o quilo do arroz R$2,50, de R$2,50 a R$3. Então a gente vê que o capitalismo ele se faz necessário, por quê? Porque nós temos que pagar o certo por aquele produto. Isso equivale, por exemplo, aqui, uma indústria, porque nós vamos passar pelos processos de industrialização. Ou seja, o que é o processo de industrialização? Quando nós tiramos a mão de obra, como as pessoas trabalhavam, que isso é nossos conteúdos futuros, que ou era de forma de artesanato ou de manufatura, e aí vem as indústrias, e as indústrias começam a produzir muito mais. Por que as indústrias começam a produzir muito mais? Pelo fato que eles começam a utilizar máquinas. E o que acontece? As máquinas, elas trabalham diariamente, elas não são como nós, seres humanos, elas não vão cansar. Então, o que acontece? Quanto mais produz, automaticamente mais vende e automaticamente nós vamos pagar e aquele lucro vai voltar para onde? Para aquela grande empresa. Porque o que a empresa tem como objetivo principal? Voltar o lucro para ela. Porque é através desse lucro que ela vai pagar os seus funcionários, é através desse lucro que ela vai poder investir mais na sua empresa para que ela consiga ser uma grande marca. Porque o que a empresa quer? Ser conhecida como uma marca mundial. Então aqui nós temos as indústrias que elas estão inseridas em países aonde? Em países desenvolvidos. Então aqui, nós temos em relação à globalização que o crescimento vai se dar onde? Através da Bolsa de Valores. Aqui nós temos o exemplo de uma Bolsa de Valores. Então, por exemplo, vocês devem ver que assim, gente, os telejornais das televisões, eles servem para quê? Para nos manter antenados a tudo que está acontecendo nos 4 pontos do nosso país, no nosso planeta, no nosso município, em tudo. Então, o que acontece? Quando a gente percebe que o dólar está muito alto, todos os outros países saem perdendo. Então, por exemplo, a semana passada, o dólar chegou a estar valendo R$ 5,25, muito alto. Então, o que acontece? Uma que já começa o nosso dinheiro a ser desvalorizado, porque há muito tempo atrás, $1 valia R$1, era igual, valia a mesma coisa. Mas com o passar do tempo, o nosso dinheiro começou a ser desvalorizado. Então, se o dólar vai estar alto naquele dia, o que acontece? Ele vai gerar problema para todos os outros países.
Porque é o dólar, né, que a gente se refere assim, ó, que a gente diz que os Estados Unidos é a cabeça do mundo. Por quê? Porque ele está ali concentrado as maiores riquezas, as maiores indústrias em relação ao dólar, que é em relação ao dinheiro, que automaticamente estamos inseridos no capitalismo, ou seja, no dinheiro. Então aqui nós temos um exemplo, ó. Caracterizar a mundialização do comércio que está integrado aos mercados nacionais e os mercados globais. Um exemplo aqui de um transporte, porque o que acontece? A indústria produz aquele produto. Hoje em dia, as indústrias que mais vendem no mundo são duas. Quais são essas indústrias? A têxtil e a de alimentos. Quando eu me refiro a uma indústria têxtil, eu estou me referindo a uma indústria de tecidos, que automaticamente vão se tornar roupas, vão se tornar cortinas e entre outros. E a de alimentos é a parte, seja ela de alimentos perecíveis ou não perecíveis, são as que mais vendem. Então, o que acontece? Uma indústria ela vai produzir aquele produto, depois ele vai ser a produção. Eu costumo colocar assim, ó, 3 exemplos. A produção, a indústria vai produzir, depois vai ter a circulação, que é onde entra essa parte aqui do transporte, que essa mercadoria vai circular por vários lugares, e por último vem o consumo. O que é esse consumo? Quando nós compramos e nós adquirimos aquele produto. Então, o que acontece? Como eu mencionei para vocês, o consumo ele vai voltar, o lucro vai voltar para onde? Para aquela empresa que produziu aquele produto, seja ele o produto que for. Então aqui, ó, nós temos, quando nós falamos em globalização, nós não podemos esquecer dos blocos econômicos. Um bloco econômico que nós ouvimos muito falar é sobre o Mercosul. O que é o Mercosul? É o Mercado Comum do Sul. Então, cada bloco econômico, que vocês depois vão vir a fazer um trabalho sobre os blocos econômicos, uma pesquisa, o que são os blocos econômicos? Eles têm países que fazem parte desse bloco econômico, desses blocos, e cada bloco econômico ele tem objetivos. Então, por exemplo, o Mercosul ele tem os seus objetivos: livre circulação de comércio ou livre circulação de pessoas e entre outros. Quando eu me refiro à União Europeia também é um bloco econômico, no qual fazem parte os países da Europa. E então ali tem os seus objetivos. E o único dinheiro que gira nesses blocos econômicos, eles têm uma moeda própria, que é o euro. Então, os blocos econômicos